4 vocês confirmam esse negócio aí, na aula que vem a gente vê. Se no dia 4 tiver prova de estatística, aí a gente troca para o dia 6 no horário da aula. E aí no dia 4 a gente simplesmente tem a aula de quarta-feira, normalmente. Tá certo? Não vai ter aula segunda, então. É. Aí a gente tem aula na segunda-feira, 5 horas da tarde. Ah, não. Vai ou não vai ter aula na segunda? Pera que segunda? Segunda que vem. Segunda que vem, em princípio, teria, né? Para a gente repor a última aula que está faltando repor. Né? Em princípio a gente tem. Mas a gente sempre define isso na sexta-feira. Né? Bom, outra coisa é que eu tinha falado para vocês que eu ia falar mais sobre método semiclássico, essas coisas, mas eu pensei, realmente tem um mundo aí para andar pela frente, né? E eu vou optar por apontar vocês para referências legais, né? Interessantes, e que já estão compreensíveis, né? Com o que a gente fez, né? E eu acho que aí a gente prossegue, vamos para frente, vamos falar sobre a relação aí com a mecânica estatística, né? Da integral de trajetória com a mecânica estatística. E a gente tem também a teoria de espalhamento para trabalhar, né? Queria fazer teoria de espalhamento, né? Aí não é tanto, talvez, do ponto de vista da integral de trajetória, mas é mais do ponto de vista da matriz S, que eu acho que é uma maneira de fazer teoria de espalhamento que não é usualmente tratada quando a gente vê espalhamento. A gente vê espalhamento sempre do ponto de vista de teoria do potencial, né? Você vai direto para a seção de choque, né? Faz ondas parciais, etc. e tal. Não que não seja possível fazer isso na matriz S, mas o ponto de partida é um pouquinho diferente. Né? Então eu estava pensando em fazer isso, teoria de espalhamento via matriz S, onde desse para encaixar a integral funcional, a gente encaixava aí. Né? Depois disso a gente tem um outro grande tópico para tocar, que é justamente na segunda quantização. Né? E eu quero ver se a gente esclarece alguns mistérios aí da segunda quantização, né? Para vocês e para mim, né? Da mecânica quântica não relativista e tal. E aí, talvez, o que sobe aqui seja realmente falar um pouco sobre sobre a situação em que a gente coloca a invariância de Poincare na jogada, o que muda, né? Como é que as integrais de trajetória podem te ajudar a trabalhar com isso, né? E aí sobra aqueles tópicos finais lá, né? Que não tem necessariamente nada a ver com integral de trajetória, tipo descoerência, emaranhamento, essas coisas todas, né? Que é o finalzinho da história. E aí eu acho que a gente fecha isso aqui. Pela data dessa segunda prova, eu estou achando improvável que a gente vai ter 3 provas. Né? Eu acho que o razoável vai ser 2 provas realmente. E aí, se houver alguma necessidade de recuperação de alguém especificamente, aí vamos trabalhar com essa pessoa específica. Né? E, em princípio, libera o resto. Né? Então, beleza. Bom, para ver essa relação entre integral de trajetória e mecânica estatística, né, está planejado aqui para hoje, mesmo que seja um pouco redundante para vocês todos, é uma revisão sobre mecânica estatística. E no momento certo, aí a gente pega e introduz, né, a integral de trajetória na jogada. Né? Então, toda a história aqui, né, quer dizer, nós estamos supondo que nós estamos fazendo estatística quântica. Né? Vamos fazer uma mecânica estatística quântica, ou seja, eu tenho um conjunto de sistemas, né, que é comumente chamado de ensemble, né, conjunto estatístico, onde eu posso ter 2 situações distintas, né, num ensemble. Né? Certeza sobre os estados de cada sistema. Eu sei que cada sistema, eu sei o estado em que ele está, em que ele se encontra.
estado psi, seja qual for. E a outra é a descrição em que a gente tem uma probabilidade, né? A gente tem a probabilidade do sistema estar descrito por psi, por exemplo, certo estado psi. É a essa segunda opção que a gente comumente aplica a questão da mecânica estatística, né? A gente não sabe o estado em que o sistema está colocado, né, concretamente, mas a gente conhece a probabilidade, né, do sistema ser descrito por um desses estados aí que a gente conhece, né? Vamos imaginar, para fixar ideias, né, que os nossos estados são autoestados do Hamiltoniano. E a gente está tomando energias também discretas, ou seja, estados normalizáveis, tudo para simplificar a nossa discussão, né? A gente vai supor que a gente tem a seguinte informação, que existe uma certa probabilidade Pn, né, dos estados no meu conjunto estatístico, no meu ensemble, estarem no estado N, né? Pn, né? Probabilidade. Então, veja bem que eu não sei em qual estado o meu sistema está. Se você quiser calcular o valor esperado de alguma coisa, né? Tá certo? A informação para calcular o valor esperado não está completamente disponível. Não é isso? Quer dizer, para calcular o valor esperado, eu preciso saber o estado, eu pego o operador que representa a grandeza física e faço o sanduíche do operador, né, dentro desse estado. Não é isso? Mas se eu não sei o estado, né, eu não tenho toda essa informação. Então eu tenho que substituir, vamos dizer, o meu valor esperado, né, em um outro tipo de conta, né? A gente pode chamar assim, ou denotar assim, né? Que é um observável genérico, né? Que a gente está calculando, né? O valor médio, o valor esperado desse A, né? Dentro dessa situação. Então eu imagino o seguinte: o valor esperado do A, se o sistema estivesse no estado N, é aquele sanduíche ali, NaN, né? O valor médio, vamos dizer assim, né, do A dentro do conjunto estatístico que a gente está considerando, aí ele vira somatório de Pn vezes o sanduíche em questão, né? Essas probabilidades, né, elas estão todas entre 0 e 1, né? E a soma delas, naturalmente, tem que dar 1. Né? Esse é o vínculo que a gente tem sobre as probabilidades. Né? Calcular essas probabilidades não é moleza, né? No geral. Né? O que é interessante é a situação, em particular, em que o sistema que a gente está considerando, né, porque cada um dos sistemas do ensemble, né, está em contato com o reservatório térmico, tá certo? Um treco a temperatura T. Aí, nessa situação, você pode dizer que a probabilidade, né, de você encontrar o sistema no estado N, né, é dado pela distribuição de Boltzmann, né? Vamos dizer, né, é um fator de normalização, tá certo? Né? Você já pode ver o que vai dar Z, né, imediatamente, né? O Z é calculado da condição de que o somatório de todos os PN seja 1, né? Então isso significa que o Z é somatório em N exponencial de menos é
KP, e nós vamos definir desde já, né, seguir a convenção de que 1 sobre KT é beta. K, tem que dizer isso alguma vez, é a constante de Boltzmann, né? KP, né, mais especificamente. Certo. Bom, esse Z escrito dessa maneira, né, ele traz o seguinte: esse Z, ele é simplesmente somatório em N de N exponencial de menos H menos beta H N, tá certo? Se você fizer aquela conta ali, você tem exatamente isso que está aqui, né? A única diferença é que você colocou um operador ali no meio da jogada, que não tinha operador nenhum até agora, né? O operador que você colocou foi o hamiltoniano, né? E isso daqui, né, o elemento de matriz genérico do operador tomada a soma sobre toda a diagonal, né, é o traço, né? Isso é a definição do traço. Tá certo? O Z é isso, essencialmente. Ele é um fator de normalização que também é dado dessa forma, né? Desse lugar aí, já dá para a gente começar a brincar, né, com a expressão do Z, né? Afinal de contas, se o Z é o traço do exponencial de beta H, traço é uma coisa que é independente da base, né, que a gente calcula. Então eu posso calcular nessa base de autovalores de energia, ou posso calcular na base de autovetores de posição, x, por exemplo. Na base de autovetores de posição, a integral, a soma fica substituída por uma integral, tá certo? Eu vou ter que considerar elementos de matriz do cara entre estados de posição, e eu tenho que considerar o mesmo estado porque eu estou tomando o traço, no final das contas. Tá certo? Legal, né? Ocorre que algumas identificações, algumas poucas identificações aqui, a gente chega imediatamente na expressão da integral funcional, né? As identificações são as seguintes: você pega esse beta, calma, né? Pega esse beta e associa ele com IT. Aqui, eu estou seguindo a convenção aqui da referência que eu estou seguindo, então H cortada é igual a 1 para o cara, né? Eu vou me manter assim. Quando eu fizer isso em termos de notas de aula para vocês, se isso aparecer em notas de aula, eu boto os H cortados lá no seu devido lugar, né? Então, se você disser, isso aqui é claro que é uma equivalência formal, né? Isso aqui é um T, né? Na verdade, você deveria ter um T sobre H cortado aqui para as dimensões ficarem todas corretas, né, e tal, mas você tem um certo tempo T que está associado com essa temperatura, né? A relação entre tempo e temperatura está com uma unidade imaginária aqui no meio da história. Já já a gente fala mais sobre ela. Vamos só observar essa similaridade formal primeiro, né? A similaridade formal é, se eu fizer beta igual a IT, né, nessa história, então esse cara aqui, x1, por exemplo, exponencial de menos beta, de menos ITH, x2, né? Isso aqui a gente já sabe o que é, né? Isso aqui é o propagador G de x2t, x1, 0. Né? Você saindo do tempo t igual a 0, chegando no tempo ta igual a 0, tb igual a t grande, você está saindo de x1 e chegando em x2. Né? Então, esse objeto aqui, dentro desse ponto de vista, né,
é o propagador com as posições inicial e final coincidindo, e você fazendo a evolução no tempo imaginário, tá certo? Como se você estivesse fazendo a evolução no tempo imaginário. Então, daqui, né, você tem naturalmente o seguinte, que as suas trajetórias que você vai somar, né? Daqui você tem integral em dx, da representação do cara, integral de trajetória, que é isso daqui, exponencial de i, lembra que o h cortado está sendo feito igual a 1, s, deixa eu escrever o s, é de 0 a t, né? it, dt, L de x de t, x ponto de t. Né? Então você pode fazer uma mudança de variáveis aqui nessa integral, formalmente falando, t pequeno, você troca por i, t, né? De modo a transformar esses limites aqui em coisas reais, ou melhor, se você não quiser, a gente chama isso mesmo, t' igual a it, né? Então quando esse t aqui for t grande, né, você recompõe o beta aqui e você ganha um fator de i aqui na frente, tá certo? Na sua mudança de variável você ganha um fator de i. E aqui só Deus sabe o que acontece. Você tem que pegar caso a caso e olhar o que significa essa mudança de variáveis t e t. Né? Quando a gente faz isso, a gente vai poder, então, fazer essa integral e de 0 a beta. Agora você está falando de um t', que é um tempo complexo. A sua lagrangiana, claro que ela vai mudar. Vai ser um x de t', x ponto também de t'. Veja que aqui tem um ponto, que é ddt. Então esse ddt vai para ddt', vai ter um i aqui no meio de cada derivada. Né? Vai aparecer aqui também. Né? E aqui, esse i que saiu daqui vai se juntar com o i que estava do lado de fora para te dar um menos. Né? O resultado disso é que você pode escrever a função de partição, né, como uma integral funcional. Tá certo? E melhor ainda do que uma integral funcional. Uma integral funcional que não é, vamos supor que você fizesse time slicing aqui, né, como a gente fez antes. Cada integral agora é uma integral gaussiana mesmo, não é uma integral de Fresnel. Uma integral que converge. Cada uma delas converge mesmo. Né? Não precisa ser definida por continuação analítica nem nada. Né? Ou seja, esse objeto que está aqui, ele tem mais chance de existir certo? Do que o objeto original do qual a gente partiu. Né? Formalmente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que a gente vai pedir que o objeto que a gente está acostumado a calcular, que é esse aqui, tá certo? Possua uma continuação analítica para valores de t puramente imaginários, ou seja, se tiver um plano complexo, o real está aqui, né? O imaginário está aqui. Então, você sair do real para o imaginário significa você fazer uma rotação de π sobre 2. Vai levar o eixo real no eixo imaginário e vice-versa. Né? Essa rotação de π sobre 2 é chamada rotação de Wick. Tá certo? E a pergunta, né, é a seguinte: eu posso fazer essa rotação ou não posso? A resposta é sim, eu posso fazer essa rotação sempre que eu não tiver singularidade no meu caminho. Tá certo? Se eu tiver uma singularidade
né, no plano complexo superior, por exemplo, não vão poder fazer essa rotação. Tá? A boa notícia é que, aparentemente, existem teoremas que te dão alguma tranquilidade quanto a poder fazer essa rotação de Fick. Dizer não tem problema. Pode ir, tá certo? Os teoremas são tão bons que a própria mecânica quântica, né, ela passa a ser vista do ponto de vista menos singular, né, com você fazendo a rotação de Fick e fazendo o que você chama de euclidianização do seu espaço. O que é isso? Se você tem o nosso espaço euclidiano até agora, né, vamos dizer, se eu tivesse um contexto relativista, né, a forma quadrática que eu preservaria seria essa: x0 ao quadrado menos x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado menos x3 ao quadrado. Certo? Vamos fazer o contrário, né? Vou botar um menos aqui na frente, isso não é usual, mas, né? Quer dizer, relativisticamente falando, né, as transformações de Lorentz são as transformações que preservam essa forma quadrática, essa é a definição de uma transformação de Lorentz. Né? Se eu fizer essa coisa que eu estou fazendo aí, trocar x0 por x0, significa aonde eu tiver objetos, independente de x0, x1, x2, x3, eu vejo se eu posso continuar as minhas funções de x0, x1, x2, x3, de modo que elas estejam definidas, sem singularidades, em ix0, x1, x2, x3. Dentro dessas coisas de simetria que o senhor explicou para a gente, isso aí é alguma simetria, fazer essa mudança? Não, isso não é uma simetria. É só uma transformação. Isso é só uma transformação conveniente. Né? Ela é conveniente. Aqui no caso da mecânica estatística é óbvio porque ela é conveniente. Tá certo? Se não há impedimentos para fazer a rotação de Fick, eu posso exprimir a função de partição como uma integral funcional, diretamente. Tá certo? Puramente matemático, né? Claro. Matemático, mas você ganha um poder de fogo grande aqui, né? Você tem uma representação de integral funcional para o teu objeto. Né? Do ponto de vista da teoria de campos, você ganha uma capacidade de fazer as coisas de uma maneira mais segura, porque você está trabalhando dentro de um regime mais convergente. Ao invés de você ter um I e ter flutuações desse tipo, né, na fase da tua exponencial, você tem um menos ali. Né? Então você tem a possibilidade de ter fatores mais convergentes no final. Né? Então quando você faz isso, x0 em ix0, esse ix0 ao quadrado aqui, nessa forma quadrática, essa forma quadrática se torna isso aqui. Ó. Se torna x0 ao quadrado mais x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Isso daqui é uma forma quadrática, né, usual de um espaço euclidiano, quadridimensional. Né? Os espaços euclidianos se caracterizam por isso, por ter essa forma quadrática sendo preservada, né, por transformações, tipo assim, você tem um produto escalar que dá origem a essas formas quadráticas, e você tem uma métrica que é consequência desse produto escalar, e as isometrias dessa métrica preservam essa forma quadrática no espaço euclidiano. O mesmo conjunto de raciocínio conduz as transformações de Lorentz. As isometrias dessa métrica que está aqui são as transformações de Lorentz. As que estão aqui, as isometrias dessa métrica são as transformações ortogonais em 4 dimensões. Então, com isso, a gente vê que a gente tem essa representação funcional, né, para a função de partição, né? Ela já pode ser escrita como integral funcional, com a ressalva
de que as funções de partição, as integrais funcionais que a gente viu até agora, elas eram sujeitas a duas condições de contorno mais ou menos arbitrárias, né? Era o x de T1, x de TA igual a xa, x de TB igual a xb, por exemplo. Ou na nossa linguagem aqui, né? X de 0 igual a x0, por exemplo, e x de t igual a x1. Né? Agora não. Isso aqui é o usual. Agora você tem que o x de t é igual a x de 0 é igual, seja lá o que for, um certo x. Tá certo? Tem que estatística. Certo? Bom, é interessante observar que, só para isso é uma recordação também, né? Se a gente tem essa função de partição, a gente pode calcular praticamente todas as quantidades importantes que a gente precisa calcular, né? Usualmente no sistema térmico. Né? Por exemplo, né, se eu quiser o valor esperado, né, o valor médio da energia, vamos chamar isso aqui de U. Né? Isso daqui é o traço da exponencial de menos ΔH vezes H sobre o traço da exponencial de menos ΔH. Né? De onde é que vem isso aí? É da expressão explícita, né? Do valor esperado da energia. Né? Isso daqui é somatório em N, da exponencial de menos beta é N vezes N. Né? Isso aqui é igual a isso, né? Tipicamente. Né? Bom, isso aqui você pode escrever, né, como sendo menos d beta de traço da exponencial de menos ΔH sobre o traço da exponencial de menos ΔH. Né, d beta entra aqui nesses elementos de matriz e faz cair o H, né, em cada um deles, e isso vira menos d beta do logaritmo do z de beta. Né? Tem o z, tem o valor esperado da energia. Né? Certo? Tem o z, tem a entropia também. Olha só a entropia. Né? A entropia, né, ela é definida, né, dessa maneira aqui, Pn ln de Pn. Certo? Essa expressão é legal para a gente avaliar, né, o que diz a entropia, né? Pelo seguinte, né, se você tiver um sistema completamente ordenado, todos os seus sistemas do ensemble estão no mesmo estado quântico, por exemplo, a sua entropia vai ser zero. Né? Porque todas as probabilidades são zero, exceto uma. Né? Um certo Pn é 1, né? E os outros Pns todos são zero. Então, por exemplo, se você tiver um Pn' igual a zero, aqui Pn', logaritmo de Pn', zero logaritmo de zero, zero ganho, então isso aqui dá zero. Né? Essa soma, então, é feita de zeros, exceto para o Pn, pura e simplesmente. Quando o Pn é 1, aí o logaritmo de 1 é zero, tá certo? E aí a soma toda é igual a zero, para todos os limites. Então você vai ter entropia zero se você tiver certeza sobre qual é o estado do seu sistema. Mas isso não tem graça nenhuma do ponto de vista da mecânica estatística.
Né? Do ponto de vista mecânico estatístico, os caras gostam dessa bagunça aqui, né? De não saber qual é o estado, saber só a probabilidade. Né? Então, substituindo o Pn que a gente conhece, né? Que é o exponencial de menos beta n, etc., né? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar somatório em n de Pn menos beta é n menos o logaritmo do z de beta. Certo? A gente está usando Pn dado por isso. Tá certo? Então, no logaritmo de Pn, o logaritmo é aquela coisa que está ali. Né? Aqui você tem um cara que é independente de n, você pode tirar do somatório, e tem um somatório em Pn, que é 1. Por isso que ele não foi substituído ali também. Né? E a gente vai ficar com isso aqui. A gente vai ficar com beta somatório em n de Pn é n, tá certo? Menos com menos, né? Menos o logaritmo de z de beta. Tá certo? Somatório em n de Pn é n, né? Tá aqui, ó. É o U, né? É o valor esperado da energia, né? Pura e simplesmente. Então isso daqui é beta 1 mais logaritmo de z de beta. E acabou de reduzir. Tem problema? Não, estou dizendo que o que ele estava reclamando lá no início, você acabou de deduzir. O que eu acabei de deduzir? Não, que n de z é igual a s menos p, né? Tem uma parecida. Ah, isso aqui? É que ele estava reclamando junto com, pelo ponto de vista da energia livre de Helmholtz. Ainda não apareceu aqui, essa não é energia livre. Exato, mas aparece aí dizendo para ele que... Vai aparecer ainda. Então, agora a gente pega o U, né? Que a gente acabou de calcular aqui, é menos d de beta logaritmo de z de beta, né? E a gente vê que o S está dado por menos beta d de beta logaritmo de z de beta mais o próprio logaritmo de z de beta. E isso aqui pode ser adequadamente resumido, né? Dessa forma: beta 2 d de beta de 1 sobre beta logaritmo de z de beta. Então está aí a entropia totalmente expressa em termos do z. Se você conhece o z, seu problema é tomar derivada em relação ao beta, você encontra a entropia. Né? Quem mais? A tal energia livre. Né? Isso aqui eu vou numerar aqui só para a gente entender. C, né? Energia livre, F de beta, é definida assim, U menos S sobre beta. Certo? E aí, isso daqui, usando essa definição do S, né, a qual a gente chegou, essa definição do U que a gente tinha aqui, a gente chega simplesmente a menos 1 sobre beta, Ln de z de beta. É só substituir, não vou fazer essa conta, não, que é bobagem, não? Tá certo? Interessante aqui é o seguinte, aqui você pode também escrever todas as quantidades anteriores em termos de energia livre. Né? A começar pelo próprio Z, ó, né? Você passar o beta para lá, menos, o Z fica exponencial de menos beta F de beta. Né? Essa aí é a equação de estado, né? Essa aqui? Não. Fazer isso é procurar a equação de estado, né? Fazer isso o quê? Inverter. Olha, do meu ponto de vista, fazer isso é procurar as funções de Lie conexas. Então, não sei, podemos estabelecer um diálogo profícuo aqui, mas eu não conheço desse outro ponto de vista.
Então, Z é exponencial de menos beta de beta, e é possível a gente mostrar fácil também que o U vai ser F mais beta dF de beta, e que o S vai ser beta 2 dF de beta. Você pode trocar, ou você fala de Z, ou você fala de F, tanto faz. Tá certo? Se o F tiver uma interpretação física, né, que parece que tem, né, então é melhor falar do F, né, e não do Z. Na teoria de campos, né, eu só vou antecipar isso, porque eu não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre isso aqui nesse curso, mas o Z ele é um funcional, né, de correntes externas que você coloca também na dinâmica do seu programa. E ele, quando você atuar com derivadas funcionais sobre o Z, você vai gerar funções de Green. Tá certo? Essas funções de Green estão relacionadas à amplitude de espalhamento, amplitude de matriz S. Né? O Z ele gera amplitudes de espalhamento desconexas, ou seja, amplitudes de espalhamento que permitem que um subgrupo de partículas não interaja com outro subgrupo de partículas. Né? Só que isso não interessa para nada, para um físico experimental de altas energias. Ele está interessado na situação em que todas as partículas interagem com todas elas, ou seja, há modificação de momento de todas as partículas. É isso que vai trazer informação sobre a interação, sobre como é a interação entre as partículas. O cara, então, que faz isso, faz essa que gera esse tipo de amplitude, tá certo? É o análogo do F e não o análogo do Z. Esse é o cara também, lá na física de partículas, que é o cara mais importante, né? Desse ponto de vista, de gerar informação relacionada com a interação mesmo. Né? Mas isso aí eu estou falando de alegre, né? Porque não tem como a gente perceber isso sem informações adicionais. Professor, um detalhe. No livro do Swanson, ele fala uma coisa, não desse contexto, mas dessa parte daí um pouquinho, de que ele mostrando que quando você trabalha com o F, só sobram realmente os termos relacionados a comutação, o fato do comutador não ser nulo de algumas quantidades. Então, tipo, o fato, ele está calculando isso para x de T1 e x de T2. Aí ele mostra que quando você pega esse F daí, só sobra o relacionado ao computador de x de T1 com x de T2 e não C0. A parte que o Z trazia, que era inútil, era uma parte que tinha eles comutando, como se fosse uma coisa dessa. Ele coloca uma coisa, não sei se tem a ver exatamente com isso, como se fosse uma coisa dessa de interação realmente, só fala do que tem a ver com o computador. O Swanson fala disso, sem falar de contexto de campos, coisas assim. Vou dar uma olhadinha lá. Não lembro agora qual é o capítulo. De repente já dá para trazer essas coisas mesmo nesse momento. Né? Seria interessante. Não estou com o livro agora aqui. Legal. Bom, uma coisa imediata, né, que acho que vale a pena a gente descobrir aqui, pelo menos testar, né, se essa representação de integral funcional que está aqui, a gente acabou de colocar aqui, ela realmente funciona, né? Se não passa de uma coisa formal, né, que a gente manipulou aqui para funcionar. Né? Então vamos abordar o oscilador harmônico, né, do ponto de vista da mecânica estatística e também do ponto de vista dessa representação funcional que a gente tem aqui. E vamos checar que os dois resultados são os mesmos. Né? Olha só. No caso do oscilador harmônico, né, o trabalho duro, né, já foi feito lá
certo? Trabalho duro que eu digo é diagonalizar o hamiltoniano, encontrar as altas energias e tal, né? As energias são essas que a gente já conhece. Então, o nosso Z, no caso do oscilador harmônico, ele é somatório exponencial de menos beta em N, né? E os N's, eles são N mais 1,5 ômega, né? Certo? Então você pode fazer essa soma explicitamente sem maior problema. Você tira o exponencial de menos beta ômega sobre 2 e fica com o exponencial somatório em N da exponencial de menos beta ômega elevado a N. Né? Certo? Isso é uma série geométrica, né? N igual a 0 até, né? Infinito, né? Essa série pode ser somada para a gente obter 1 sobre 1 mais exponencial da menos beta ômega. Certo? Certo? Ômega 2, né? Não sei. O que foi? É ômega 2 dividido. Ômega 2? É a parte externa. Não, porque surge um Ah, é. ômega aqui em cima também. Tá ótimo. Aqui sim. Aqui eu tenho que ver por 2. Né? Esse cara. É 1 sobre 1 mais 0, né? É isso aí. Vamos dizer. Bom, aí eu posso colocar, né, esse cara aqui para baixo, por exemplo, a exponencial de mais beta ômega sobre 2, multiplicando esses dois aqui, isso vai dar 1 sobre exponencial de menos beta ômega sobre 2, menos exponencial de beta ômega sobre 2, menos beta ômega sobre 2, e isso daqui é o que a gente conhece como, duas vezes, o seno hiperbólico de beta ômega sobre 2. A conta da função de partição do oscilador harmônico é super direta, né? Todo mundo já cansou de fazer isso aqui 500 mil vezes. Né? Bom, a gente tem que comparar isso com o quê? Com a expressão que sai do... a expressão que sai da integral funcional. Né? A expressão da integral funcional é aquela lá. Né? A gente tem xf exponencial de menos IHT xi. Né? Isso é n ômega sobre 2πi seno de ômega t, isso elevado ao meio, exponencial de S de x clássico, e o S de x clássico é n ômega sobre 2 vezes seno de ômega t, xi mais xf, cosseno de ômega t, menos 2xi xf. Certo? Bom, o que a gente tem que fazer nisso aqui? A gente tem que transformar o t em it, né? Tá certo? A gente tem que usar tempo imaginário nessa história. O que a gente sabe é que tanto seno quanto cosseno, né, de argumentos imaginários, eles podem ser continuados analiticamente para seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Tá certo? De argumentos reais. Né? Então, essa expressão está aqui, ela tem que ser particularizada para isso aqui, para t igual a menos i beta, lembra que beta é i, né? Tá certo? E para xi igual a xf igual a x, é a mesma quantidade. Então, o nosso z de beta, a expressão que a gente tinha que considerar, é integral em dx da integral funcional
né? A integral funcional, o resultado dela a gente já sabe, está dado aqui, né? Com essas substituições. Então você tem M ômega sobre 2πi vezes menos I seno hiperbólico de beta ômega. Tudo isso é elevado a meio, né? Vezes a exponencial de IM ômega sobre 2 vezes menos I seno de beta ômega vezes 2x2 cosseno de hiperbólica de beta ômega, cosseno hiperbólica de beta ômega, cosseno hiperbólica de beta ômega, menos 1 menos 2x2. Tem uns is a mais aí na brincadeira, que é a história. Ah, tá. Tem um I que vem aqui, né? Esse I é esse, certo? Esse I que está aparecendo aqui é da continuação analítica do seno, tá certo? Vamos lá. Seno de ômega t, ômega t, né? Ele é exponencial de I ômega t, I vezes I ômega t, menos exponencial de menos I vezes I ômega t sobre 2I. Não é isso? Aqui eu vou ficar com exponencial de ômega t, com sinal de menos, mais, né? Exponencial de menos ômega t sobre 2, e aqui eu tenho 1 sobre I. Né? Professor, aqui na frente. detalhe, não é seno de ômega IT, é seno de menos ômega IT. Você tem, né? Ou eu estou falando besteira? Não, você está falando certo. Que é beta, né? E não é T, é beta, né? É beta. Não é T não. Vamos lá. É menos I beta. T igual a menos I beta, né? Menos I beta. Aqui é menos I beta. Senão aqui troca o sinal, né? Esse cara fica de menos ômega t, esse fica mais. Não tem o sinal de menos aqui embaixo. Né? Então esse cara ganha um sinal de menos com o I passando para cima. Esse cara aqui é o menos I seno hiperbólico de ômega t. Né? Você ganha um I quando você vai do seno para o seno hiperbólico. O cosseno não tem esse I aqui embaixo, tá certo? Então não dá esse tipo de problema. Tá certo? Então o cosseno vai direto para o cosseno hiperbólico. O seno que não. Né? Então, você vê que o x1 igual a x2, né? A nossa expressão, x igual a xf igual a x, né? Então aqui você ganha 2x2, né? E aqui 2x2 também, que pode entrar em evidência, né? E você vai ter que considerar uma identidade que é a seguinte: você tem que calcular o que dá cosseno hiperbólico de beta ômega menos 1 sobre seno hiperbólico de beta ômega. Certo? Bom, tem um papo aí de que isso dá tangente hiperbólica de beta ômega sobre 2. Eu honestamente acredito, não sei se vocês acreditam. Deve ter sido. Você pega aquelas identidades trigonométricas, né? Para seno, cosseno, substitui o seno por I, seno hiperbólico, cosseno por cosseno hiperbólico direto, né? Deve dar para mostrar sem maiores problemas isso aí.
Né? Vocês querem que mostre? Tá bom. Então, com isso, o nosso Z de beta, né, com essa identidade assumida aqui, o nosso Z de beta vai virar M ômega sobre 2π semi-hiperbólica beta ômega elevado a 1/2 integral de dx da exponencial de menos m ômega, e olha que barato, tangente hiperbólica de delta ômega sobre 2x ao quadrado. Né? Nada disso, né, interfere com a minha integração gaussiana bonitinha. Né? Eu posso, portanto, né, identificar isso aí, integral em dx entre menos infinito e mais infinito, isso é a raiz de π sobre a. Né? Então, A é esse objeto que está aqui, né, aparecendo aqui. Então, o resultado dessa integral vai ser m ômega sobre 2π semi-hiperbólico de beta ômega elevado a 1/2 vezes π sobre m ômega tangente hiperbólica de beta ômega sobre 2, tudo também elevado a 1/2. Novamente você tem semi-hiperbólico de beta ômega vezes tangente hiperbólico de beta ômega sobre 2, mais identidades trigonométricas hiperbólicas, né, permitem que a gente escreva semi-hiperbólico de beta ômega vezes tangente hiperbólico de beta ômega como seno ao quadrado de beta ômega sobre 2. Isso aqui vira 1 sobre 4 seno hiperbólico ao quadrado de beta ômega sobre 2. Fala, Eric. Pronto. Mesmíssima função partição. Muito mais fácil achar desse jeito. É, muito mais fácil, naturalmente. Mas é o que eu sempre digo, né? Estou falando para a câmera, não para você, porque para você eu já falei bastante. Né? O que a gente está atrás aqui é de um outro ponto de vista. Né? A gente vai ter outro ponto de vista a partir da integral funcional aqui dentro dessa história. Né? Quer dizer, a gente está aumentando a nossa capacidade, né, de compreensão desse fenômeno quando a gente tem uma visão da função de partição a partir da integral funcional. Certo? Só como exemplo, né, aqui a gente poderia calcular energia livre, etc. e tal, mas você pode calcular o valor esperado da energia, do jeito como a gente disse que ele funcionava, né, anteriormente. Seja 1, né? Era menos d de beta, logaritmo de z de beta. Acho que ainda está escrito aqui, né? Não está escrito mais. Se a gente fizer essa conta a partir desse cara que está aqui, não é pura e simplesmente, o que a gente vai encontrar vai ser ômega sobre 2 mais ômega sobre o exponencial de beta ômega menos 1. Né? Isso é o que a gente teria encontrado pela lei de Planck, a menos da energia do estado fundamental do oscilador harmônico no meio da história. Tá certo? Bom, isso não é novidade para ninguém, né? A primeira coisa que a gente estuda em mecânica quântica, né? Mas
cabe só a observação eterna de que essa expressão está baseada no fato de que você está somando energias discretas, né? São essas aqui. Calculando isso aqui. Você não está calculando uma integral, você está calculando uma soma, efetivamente. E no limite, por exemplo, em que você tem temperaturas muito baixas, ou seja, o beta muito grande, né? Então esse segundo termo dali tende a zero, né? E você tende a ter a sua energia dada pela energia do estado fundamental, que é ômega sobre 2, o H cortado ômega sobre 2. Né? Quando você tem temperaturas muito altas, né? Você pode expandir agora esse cara. Temperaturas muito altas significa um beta pequeno, você pode expandir exponencial de beta ômega, vira 1 mais beta ômega menos 1. Né? Então isso dá beta ômega sobre beta ômega, tá certo? Esses caras vão cancelar, né? A situação que está lá, você vai terminar com isso aqui no tipo 1 sobre beta, ou seja, o KT, simplesmente. Vira o teorema da equipartição da energia, né? Como a gente conhece. Essa expressão ela envolve, né, todos os casos aí que a gente está interessado, né? Assim. Tem algumas coisas bem interessantes que podem sair daí, só que não estou com saúde para abordar isso hoje. A coisa está feia aqui. Né? Mas eu vou ver se eu falo um pouco sobre isso na próxima aula, né? Que é sobre exatamente as consequências dessa continuação analítica, né? Na Lagrangiana, né? Do nosso sistema. Quer dizer, quando você faz a continuação analítica, de T para IT, né? Você está trocando as suas equações de movimento, de certa forma. Você troca os papéis da Lagrangiana com a energia. Né? Vamos pensar bem. Em geral, você tem uma derivada de x em relação a t, ao quadrado. Tá certo? T vai em IT. Né? Então, ddt vai em I ddt. I ddt ao quadrado vai em menos ddt. Então, você já tinha um menos ali na frente do potencial, na definição da Lagrangiana. A definição da energia cinética tem um menos também, quando o tempo é trocado por tempo imaginário. Né? Então, ao invés de você ter T menos V, você fica com menos T menos V, ou seja, menos E. Tá certo? Então, a Lagrangiana do seu sistema, ela tem essa energia. E a energia, ela vira Lagrangiana, por outro lado. Né? A energia T mais V, ela vira menos T mais V, ela vira menos Lagrangiana. Né? Isso tem uma série de consequências em termos de soluções das equações clássicas de movimento nesse limite. Né? Nesse limite não, nesse regime de tempo imaginário. Essas soluções elas são chamadas de instantons. E eu queria ver se eu dava um exemplo, pelo menos na próxima vez, e de uma aplicação da integral funcional usando os instantons. Né? Especificamente, os instantons eles abrem um mundo de possibilidades topológicas. Entende que aí sim a integral funcional é muito mais adequada para discutir essas propriedades topológicas do que a formulação canônica tradicional. Tá certo? Então, eu vou, acho que, encerrar por aqui. Na aula que vem, na aula regular, né, eu espero que a gente possa falar sobre os instantons, aí a gente encerra essa relação com a mecânica estatística. Isso é uma relação breve, só para a gente ter uma visão rápida, né, do que está acontecendo. E aí, eu não sei o que a gente vai fazer depois disso. Vamos ver.